Olá, meus amores do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma revisão. A gente vai trazer para vocês um pouco do assunto que foi tema de estudo de vocês do último exercício, né? Que eu passei para vocês sobre Primeira República e movimentos sociais, onde a gente vai abordar um pouquinho sobre os negros, indígenas e mulheres. Vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó, um retratozinho aqui representando o negro africano, e a gente vai ver um pouquinho da condição dele pós-Lei Áurea, né? Pós-libertos, como é que ficou, como é que vai ser a relação nesses primeiros momentos da República com a questão indígena, né? Que a turma vai olhar para o índio e vai dizer o quê, como é que vai ficar a situação deles. Pô, e os caras já eram donos aqui, né? Mas é o Brasil. E a condição das mulheres é muito interessante aqui. A gente vai ver o papel da mulher, a participação dela na vida social brasileira, como é que se deu essas mudanças aí a partir da Primeira República. Então vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a Lei Áurea, não é? Nossa querida Princesa Isabel, olha só que coisa linda, 13 de maio de 1888. E ela tem lá o textinho, tem aqui, ó, tá pequenininho aqui, né? Mas tem um facsimile aqui, como se fosse uma xerox do textinho da Lei Áurea, Lei 3.353, olha só. E aí ela tem um textinho que fala sobre a libertação dos escravos. A gente já sabe que não foi apenas a obra de um coração quebrantado pela questão negra, existia uma pressão política para que o Brasil terminasse a escravidão. Foi praticamente um dos últimos países a manter a escravidão. A gente teve aqui uma escravidão por 350 anos, né? Mas apesar disso, tem essas frases assim, né, que ela disse, coisa linda: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos. Essa libertação tinha todo um contexto internacional, né, para que o Brasil caminhasse nessa direção. Então vamos lá. Passadas as comemorações, os negros libertos procuraram se firmar socialmente como pessoas livres, né? Está livre, está ali na sociedade, mas o que aconteceu? Eles vão tentar negociar primeiro a sua permanência nas fazendas de café em troca de salário. A ideia era, e que foi uma ideia que houve até uma resistência até do próprio fazendeiro, né, da presença, da vinda dos imigrantes para substituir essa mão de obra, que era uma mão de obra que não tinha salário, era escrava. Né? Mas o que estava por trás disso aí? Vamos ver. Na verdade, o que os negros viram, depois que ficaram libertos, era que o tratamento com eles continuava como antes. Né? Agora, eles estavam livres, mas as pessoas não tratavam o negro com dignidade, com cidadania. Isso foi uma confusão danada, uma luta até hoje. O que eles começaram a fazer? Ocupar, não tinha para onde ir, começaram a ocupar terrenos baldios, terrenos abandonados, começaram a plantar mandioca, né, criar animais para tentar sobreviver aí. E alguns começaram a sair dessas regiões rurais, onde estava a fazenda, onde estava o café, e foram para os centros urbanos também, em busca de uma vida melhor. Nessa vinda para os centros urbanos, a gente vai ver que esses negros libertos vão ficar principalmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde concentrava na época, claro, a maior parte do que estava começando, que era a indústria brasileira, né, o iniciozinho da indústria, e claro que ia precisar de mão de obra. Né? A ideia desses libertos era tentar trabalhar nas fábricas, tentar entrar naquele mercado de trabalho, mas a maioria não vai conseguir, porque essa mão de obra era uma mão de obra especializada, uma mão de obra letrada. Essas vagas foram preenchidas pela galera que veio como imigrante para o Brasil, certo? Então, imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, sírios, teve uma leva de vários grupos de várias nacionalidades vindos para o Brasil,
justamente no período em que o Brasil está implantando sua indústria, né? E essa mão de obra dos negros libertos, a maioria não conseguiu ingressar nesse ambiente de trabalho, principalmente pela sua ignorância com relação à tecnologia da época, né? Ou seja, o negro não era letrado, o negro nunca tinha entrado nesse ambiente fabril, nesse ambiente de indústria, de máquinas, onde precisava de um saber específico, e a galera que estava na Europa já tinha essa experiência, né? Os italianos, os espanhóis, os portugueses, né, japoneses já vinham de uma outra realidade de conhecimento, tá? Então esses libertos ficaram tentando aí entrar, a maioria não conseguiu, talvez uma minoria conseguiu se encaixar, certamente em funções mais simples, que não se necessitava de tanto saber, de tanto conhecimento. Então eles lutavam por emprego, por moradia, por salário, né? E essa moradia vai ser aonde? A gente já sabe que uma boa parte dessa população de escravos libertos, quando chegaram nos centros urbanos, que perceberam que não havia tanto espaço para eles ali na urbe, né, naquele conglomerado ali do centro urbano, das casas ali, essa galera vai para as regiões ou vai para uma periferia da cidade. E no caso do Rio, por exemplo, essa periferia vai ficar mais perto dos morros. E é aí que começa, vamos dizer assim, a ocupação dos morros no Rio de Janeiro a partir desse momento. Além de tudo, esses libertos tinham que enfrentar o racismo e a violência policial. Caramba, não é? A violência policial não deixava essa galera circular na rua livremente. Havia uma espécie de vigilância, desconfiança. Pô, lá vem um negão ali, o 3, 4, 5 negão, a galera já ficava de olho, né, nesse momento aí da história do Brasil. E havia uma resistência também com relação à prática das suas religiões, né? Então a gente está lembrando nessa época que há uma predominância da religião cristã, né, o cristianismo, né, no catolicismo e outras religiões, nem tanto, mas o catolicismo mais predominante, né, embora a gente já tivesse aí vários outros grupos religiosos, mas a resistência às manifestações da religião africana, né? Como até hoje há uma tolerância, né? Mas principalmente no período de ditadura de Getúlio, ditadura militar, houve também resistência com relação a essas manifestações. Então aí, nesse contexto dessa luta, desse enfrentamento do racismo, dessa violência policial, né, desse enfrentamento em ter o seu espaço, o seu direito à sua religião, a prática da sua religião, é que vai surgir o que a gente vai chamar da imprensa negra, né? Vê que interessantíssimo, né? Jornais vão surgir com a temática especificamente voltada para o negro afrodescendente residente aqui no Brasil. E é muito interessante a gente perceber como era uma galera, uma turma de homens, né, de pessoas, vamos dizer assim, que conseguiram vencer, que eram letrados, que conseguiram conhecimento, que conseguiram técnica e que foram a voz, né, de uma população, de uma parte da sociedade que estava aí se inserindo no contexto social no Brasil e que foi importantíssimo para difundir essas ideias, né, e toda essa luta do negro, do africano liberto no Brasil. Então vamos ver um pouquinho mais sobre essa imprensa negra no Brasil. Vê que interessante. Antes e depois da abolição, antes a gente já tinha alguns periódicos voltados para essa temática, né? A comunidade negra nunca deixou de lutar por seus direitos, criando seus próprios jornais. Vale lembrar que a comunidade negra nunca deixou de lutar desde quando chegaram aqui como escravos, né? A gente lembra em outros capítulos aí da história
que o negro ele sempre foi resistente à escravidão. Claro, não poderia ser diferente. Você sair da sua pátria com a sua liberdade e ir para outro país, né, como escravo, privado de sair da sua terra, da sua liberdade, da sua língua. A forma de resistência africana no Brasil foi que fez manter todas as suas tradições culturais, né? Então a gente tem a língua foi resistente, a capoeira como uma atitude de resistência, a religião muito forte como uma cultura de resistência. Depois a gente tem o quilombo, né, num ambiente, num lugar onde eles procuravam viver a África estando aqui. Então todas essas manifestações de resistência do Brasil, do africano, do negro como escravo aqui, sempre aconteceu, né? E agora a gente vai ver uma luta através do jornal, né, através de periódicos. E aí é interessante que é através vamos dizer assim, das suas ideias, né, de passar o seu pensamento, de passar o que eles queriam. Então, criaram jornais, né, de negros com tudo o que tinha direito, com um editorial, com capa, com tudo, né, com as máquinas e tal. Isso era uma luta muito grande. Então vejamos alguns periódicos que circulavam no Brasil no final do século XIX e também nas primeiras décadas do século XX. Tá? Tem alguns aqui, tinham muitos. Então tem aqui o 13 de Maio, que é de 1888, a Pátria, o Exemplo, o Baluarte, a Pérola, de 1911, Menelik, o Alfinete, o Cosmos, o Clarim da Alvorada. Então são exemplos de jornais que circulavam aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né, alguns estados do Brasil, numa forma de difundir as suas ideias e buscar e lutar contra seus direitos. Eu coloquei aqui algumas imagens, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que era. Olha, o Cosmos. Geralmente, pessoal, esses jornais não eram como os jornais de hoje, com folha pra caramba, não. Eram periódicos, às vezes tinham 2 folhinhas no máximo, mas o suficiente para que circulasse, para que fosse para as ruas as suas ideias. O Alfinete, São Paulo, 3 de setembro de 1918, vê que massa. Então, traz aí, né, um pouco da história da imprensa negra. Clarim da Alvorada, vê que massa. Uma foto, né, uma imagem de uma escrava com uma criança branca, que não era nada incomum, as chamadas amas de leite, né? Muitas vezes a mulher do senhor de engenho tinha o bebê, não tinha leite, dava para a escrava, que sempre tinha uma ama de leite lá, que tinha muito leite, e elas davam o bebezinho dela para a ama de leite amamentar. Duplamente sacrificada. Ei-la no silêncio do velho solar a embalar o Brasil pequenino. Vê que interessante, né? Isso aqui é o Brasil do futuro deles, que era o Brasil do branco, né? E um sofrimento duplo, porque era escrava e ainda se sujeitava a essa condição assim de ser uma ama de leite, não por vontade própria, né? Porque se exigia dela. Então, Clarim da Alvorada, aí traz uma reportagem, né? um texto jornalístico sobre essa condição. Que interessante, a mulher negra e o Brasil. Já tem um editorial aqui traçando uma reflexão sobre isso aí. A grande dívida brasileira. Pois é, a dívida com os negros africanos. O Menelik, que também era outro jornal da época. Vamos ver aqui, olha aí, uma pequena editora aí, a galera que estava trabalhando. Tem até um molequezinho aí, criança, né, pessoal na máquina datilografando, o outro na máquina de tipo, como era chamado, né, essas letras não era como hoje, eram montadas as letras com muita dificuldade, era um trabalho artesanal, era interessantíssimo você montar os tipos, você tinha que ter uma habilidade para montar as palavras, né, eram as letrinhas que se montavam, depois você tirava, colocava outra para ir fazendo a impressão. Que legal. Muito bem. E surgiu também uma outra, vamos dizer assim,
um outro braço de luta pelos direitos dos negros, que era chamada a Frente Negra Brasileira. Ela surge em 1931, foi fundada essa frente como um movimento de luta contra o racismo. Beleza? A sede ficava, vê que coincidência, né? Ou que ironia, no bairro da Liberdade, um bairro lá em São Paulo. O que é que essa galera fazia? Era uma entidade que promovia cursos de alfabetização de adultos, para que esse negro pudesse ser inserido no mercado de trabalho. Tá? E uma das vitórias aí da Frente Negra Brasileira, lá em São Paulo, foi que essa galera conseguiu colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, na Polícia de São Paulo, quando numa época em que ninguém aceitava que o negro participasse da Força Pública, fosse um soldado, né, e tivesse inserido aí em seus pilotões. A Frente Negra reunia 600 mil filiados no Brasil todo. E uma coisa interessante, que em 1936 essa galera se organizou politicamente e tornou-se um partido político. Tá? Só que no primeiro ano em que eles pensavam em participar da vida política, né, que seria algo interessantíssimo, não aconteceu. Porque em 1937, na ditadura de Vargas, a gente já sabe, Vargas vai destituir e vai fechar todos os partidos, né? E inclusive entrou na história, entrou na lista, a Frente Negra também foi fechada. Tá? Então tem umas imagens aqui deles, né? De como era o trabalho dessa galera, muito massa. Vê a quantidade de gente aqui, que era uma espécie, essa entidade educacional também, né? Formava negros, e aí tinha uma espécie de escolas, né? E a galera se educava, né? Se alfabetizava através dessa Frente Negra e, inclusive, encaminhava para empregos, né? Certamente na época aí. O que mais? Aqui, ó, mais uma foto de uma reunião da galera da Frente Negra. Tem que a imagem não está muito legal. Isso aqui é de 1930, né? A galera da escola. E exemplo aqui de alguns que conseguiram ingressar na Polícia de São Paulo. Beleza? Muito legal. Bom, uma outra forma de expressão, de luta desse negro aí no período da República, isso aqui é mais para frente um pouquinho, mas está dentro do nosso contexto, né, com relação ao negro na República, foi o Teatro Experimental do Negro. Então vamos ver um pouquinho. Os negros também lutaram por sua participação no mundo da cultura, vamos dizer assim, de forma oficial. Claro que a cultura negra já estava muito enraizada no Brasil há muito tempo, desde o período colonial, desde a escravidão, né? Então, quando você via as festas na senzala, né, a capoeira, isso tudo vai sendo construído dentro da cultura, mas oficialmente isso não foi aceito nem assimilado naquele momento. Então, em 1944 foi fundado no Rio de Janeiro o TEM, Teatro Experimental do Negro. Sua atuação visava valorização do negro brasileiro nos setores social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Olha a amplitude, né, da ideia de que todas essas ações pudessem inserir o negro de forma total na sociedade, né, inclusive artístico, econômico, político. Lutar para que os negros sejam admitidos como estudantes em estabelecimentos particulares, em estabelecimentos oficiais de ensino, em estabelecimentos militares, tudo isso, né, em ensino superior, para que o negro pudesse ser aceito de forma tranquila nesses ambientes. A gente sabe que essa história vai durar até hoje. A gente tem aquela história das cotas para os negros, tal, cota para o ensino público. Então é uma forma de inserir cada vez mais que ele possa participar. Combater o preconceito de cor e de raça. Essa história é antiga no Brasil, e não me diga que o Brasil não é um país onde não tem racismo. Tem sim, é muito preconceituoso ainda.
ainda, não deveria, por conta da sua contribuição para a história do Brasil, por conta da mistura que é o Brasil, né, das raças. Essa coisa de racismo nem deveria contar, porque se você olhar para trás da sua casa, na sua família, e buscar seus descendentes, pelo menos vai ter um negro, um índio e um europeu misturado, né? Não adianta que vai ter isso aí. Então vamos ver mais um pouquinho. Aqui, ó, cara, esse teatro experimental fez surgir grandes talentos do cinema, da televisão, do próprio teatro no Brasil. A galera muito fera, muito fera. E tem logo aqui, ó, uma foto maior com o Grande Otelo, para quem não conhece, quem não conheceu, um ator maravilhoso. Essa atriz, Selma Borges, espetacular, fez muitas novelas. Tem outra imagem aqui muito massa, aqui, ó, Neuza Borges, aliás, Selma não, Neuza Borges, Milton Gonçalves, uma atriz fenomenal, um ator. Então é uma galera muito boa, e essa galera que vai ser a base para a inserção do negro na cultura brasileira, na televisão, no teatro, né, no cinema. Então a partir deles é que a gente vai ver essa participação com muito talento dessa galera, né, e uma galera que tem até hoje, né, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, enfim, uma galera muito boa, muito interessante isso aí. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a questão dos índios, né, na República. Então vamos lá. O textinho aqui diz assim: com a proclamação da República, a questão indígena foi deixada de lado. Vê só que interessante. A República não olhava muito bem para o índio, o indígena. Ela vai focar muito mais em figuras como Tiradentes e os bandeirantes, por isso que tem aí essas duas imagens, pois eles eram símbolos do pensamento e do ideal republicano. Olha que coisa interessante, né? Nesse momento aí, no comecinho, a galera que vai comandar essa mudança no Brasil, né, certamente a gente sempre escolhe símbolos, né, que representem o pensamento da gente. Então, no momento aí, essa galera que estava no comando preferia muito mais olhar para essas figuras como Tiradentes, que no mesmo período do Império, né, a Inconfidência Mineira, tinha toda aquela questão de se livrar de Portugal para ficar independente, para fazer uma república. Pernambuco também teve 1817. A gente instalou uma república, podia olhar muito mais para Pernambuco do que para Tiradentes. Eu acho que ficava mais bonito, né? A gente montou uma república aqui. A figura do bandeirante, porque o bandeirante ele caçava o índio, né, para torná-lo escravo. E esse cara, essa galera, e aqui tem esse barbudo aí, Domingos Jorge Velho, que ficou muito famoso, vai ser responsável pelo alargamento dos limites do território brasileiro, tá? Essa galera vai ultrapassar aquela linhazinha imaginária do Tratado de Tordesilhas e vai avançando para o interior, e vai alargando, e vai conquistando um espaço e moldando, vamos dizer assim, os limites territoriais brasileiros. Então, esses caras vão ter uma representatividade, uma importância também muito grande, e nesse momento essa galera da República coloca essas figuras como figuras importantíssimas, deixando de lado o índio. Então, o que é que vai acontecer mais? A língua tupi, veja que interessante, era usada como língua geral no território colonial durante os primeiros séculos da história do Brasil. A língua tupi, vou repetir, era usada como língua geral no território brasileiro durante os primeiros séculos da colonização, né? E nesse momento, a partir da República, essa expressão linguística que era tão nossa, porque pertence ao índio, porque é muito mais original da gente aqui, ela vai ser esquecida, vai se dar uma predominância ao português, tá? Então, basicamente, o Brasil
até antes era praticamente um país bilíngue, e falava o tupi-guarani e falava o português. E tudo que se referia ao índio, nesse momento, vai sendo deixado de lado. Vamos ver. No campo econômico, o avanço das fazendas de café tomou as terras e matou milhares de vidas indígenas. Então o Brasil vai crescer por conta do café, e o café necessitava as fazendas, né? Então a gente tem que ter espaço, tem que ter espaço para a gente crescer, para desenvolver. Então entra, né, empurra esse indígena. Isso já acontece com a pecuária, que é empurrada, vê que interessante, que é empurrada pela cana-de-açúcar, e depois é empurrado também o indígena que sai do litoral, né, que é o seu ambiente também natural ali, os sambaquis, a sua convivência com o mar, né, que era muito mais próxima. Essa galera vai sendo espremida para o interior, e acontece exatamente isso com o índio. Então no século XX, o governo, só em 1910, né, que o governo dá uma olhadinha assim, não, vamos melhorar a situação aí, vamos criar o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. A função era prestar assistência a esses indígenas. Então aí começa um olhar só para dar uma satisfação, para fazer um Agamenon para esse indígena brasileiro. Então tem aqui várias etnias aí, né? Uma foto aí bem interessante. Vamos lá. Então, só mais para frente, 1920 em diante, é que a gente vai ver a figura de um cara chamado Marechal Rondon. Era um militar que ele se instala bem ao norte do Brasil, né? E esse cara começa um convívio com os índios ali. Então, por justamente ter esse trato com o índio, essa convivência, essa habilidade porque esse indígena, cara, foi acuado, ficou, né, ficou bravio, ficou lá acuado no seu canto, e o contato com o índio era muito difícil, né? Então Rondon, que já convivia, já estava ali com o exército, né, ele tinha essa facilidade de comunicação com o índio. Então ele vai ser, vamos dizer assim, convidado a dirigir o SPI. E com essa direção de Rondon, o SPI vai tomar um outro direcionamento. Ele tinha uma meta, que era a integração total do indígena com a nação brasileira. Esse é um cara que tem um outro olhar bem diferente dos anteriores. E para fazer isso, qual era a proposta dele? Ele dizia que tinha que seguir os seguintes passos: atração, pacificação e civilização. Então, 3 ações para que o restante do Brasil pudesse começar a conviver com esse indígena que era o dono da terra, era o dono daqui tudinho, e que dele foi tomado, né? A terra foi tomada. Então, o marco legal na questão dos indígenas foi uma lei que foi criada, a Lei 5.484, de 1928. Colocava os indígenas sobre a tutela do Estado, sobre os cuidados do Estado. Mas aí o Estado dizia, esses índios, eles, coitados, a gente vai tomar conta deles, que eles não têm capacidade de fazer nada, né? Não têm capacidade de dirigir sua própria vida, de gerenciar a sua própria vida. Vê que ideia dos caras, né? E aí a gente vai ter esse aspecto. Vamos lá. Então as imagens aqui, de Rondon, é muito legal. Rondon e os indígenas. Tá vendo aqui, galera aqui com a penazinha atravessando o nariz. Essas imagens são muito interessantes. Rondon aqui, com os índios. Outras imagens, essa imagem aqui ele mostrando como é que funcionava um relógio, estava mostrando para ele aqui. Enfim, era uma relação muito estreita. O Rondon morreu bem velhinho, cara, e vivendo essa realidade de tentar valorizar e melhorar a situação do índio no Brasil. Olha ele aqui, no seu uniforme tradicional, ok? Bom, depois a gente vai ver um pouquinho sobre os indígenas na Era Vargas. Aí um outro momento também.
1930 em diante, 30 e 40, Vargas assume o poder. Havia uma onda de nacionalismo muito grande no continente americano. Essa ideia vai revalorizar a figura do índio, né? Essas ideias, como diz aqui, em vários países como México, América do Sul, Brasil, essa forma de revisitar essa figura que é autóctone, quer dizer, a figura dali mesmo, do Brasil. Então esse novo olhar seria notado através da Constituição. Na Constituição de 1934 tem um artigo, e aí já é um primeiro passo para um olhar mais oficializado, vamos dizer aqui, e esse artigo dizia assim: será respeitada a posse das terras de civícolas dos índios, que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Quer dizer, o índio não poderia vender aquelas terras, nem alugar nada, né? Se concedeu e se respeitou o direito da posse deles, né? E essa galera não podia alienar essa terra, nem vender, nem nada. Ora, se fosse para respeitar a posse da terra, era o Brasil todo, né? Mas enfim, aí já delimitou o espaço do indígena, aquela região. Essa parte aqui é de vocês, tá? Então esse foi um primeiro olhar para tentar mudar um pouquinho essa relação entre o indígena e o resto do Brasil todo e o Estado brasileiro. Então Getúlio tenta aí se aproximar um pouco também dessa questão. E ele vai lá, tá lá Getúlio visitando alguns índios, né? Aí umas fotozinhas, foto para inglês ver, né? Para mostrar, fazer a propagandazinha dele e tal. Muito massa. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as mulheres. Falamos um pouquinho do negro, né? A sua luta desde da libertação, a imprensa, o teatro, depois o índio na questão da sua valorização da terra, do que é dele, dos seus direitos e tal, e as mulheres. Como é que ficam as mulheres na República? Olha, gente, a mulher é uma coisa interessante, né? No Brasil colonial, se a gente lembrar, a gente vai ver que a mulher sempre esteve num papel subserviente, a maioria delas, né? Um papel secundário. A gente sabe que o Brasil tem uma história de um protagonismo muito maior dos homens, né? E da participação das mulheres, não que elas não participassem, mas a história oficial é contada muito mais pelos homens. Mas a gente tem grandes eventos e grandes figuras femininas aí que a gente precisa revisitar a história e valorizar, sim. Então vamos ver um pouquinho sobre isso aí. A partir do advento da República, a partir desse momento, né, desse novo modelo agora com a República, também as aspirações das mulheres foram mudando de forma importante. Elas passaram a reivindicar acesso pleno à educação, autossuficiência econômica, direito de votar e serem eleitas, que isso aí vai demorar um pouquinho, exercício pleno da cidadania, tá? Então vejam que coisa interessante. Acesso à educação. A educação voltada muito mais para o homem. Muito mais para o homem, né? Então a gente tem figuras como médicos, engenheiros, o exército, né? Os generais. Se você for lembrar figuras importantes na história do Brasil, rapidamente, a maioria delas são homens, né? Tiradentes, sei que lá, Duque de Caxias. Então, mas tudo isso passava pelo acesso também à educação. A mulher, ela servia para cuidar da casa, ter filho, amamentar, procriar, né? Era esse o papel da mulher durante o período colonial e tal. Mas a mulher vai lutar para que isso mude aos poucos. E a gente vai ver umas coisas interessantes para frente. Na Constituição de 1891
foi negado o direito da mulher ao voto. Caramba, desde antes. Lembra que quando a gente tem um governo geral, que tem as câmaras, né, nas cidades, nos municípios, nas vilas, quem participava daquilo ali eram os homens bons. A vida política era para os homens, né? Mulher votar, negativo. Então o voto era do homem, a decisão era essa. Um exemplo, e a gente vai ver, foi o caso de Mirtes Campos e Leolinda Daltro, duas mulheres que venceram, lutaram pelo direito do voto, que depois será concedida, mas nesse primeiro momento foi negado isso aí, né? Mas elas não cansaram e lutaram, e a gente vai ver sobre essa luta feminina. Vamos lá. Olha aí, em 1910, Leolinda reagiu fundando o Partido Republicano Feminino. Começou cedo. Em 1917, ela vai organizar uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro. É um alvoroço. Imagina 84 mulheres saírem numa passeata em pleno século XX, no comecinho do século XX, né? Lutando pelos direitos, lutando por conquistar e ter seu direito e se inserir na sociedade politicamente, economicamente, essa coisa da autossuficiência. A gente vê aqui, direito para autossuficiência econômica. Caramba, quem nessa época ia pensar que uma mulher pudesse ser suficientemente econômica e viver sozinha, ter essa autossuficiência, né? Ter o seu dinheiro, o seu emprego. Então foi uma luta muito grande. Vamos ver mais. Tem aí uma outra figura também. Isso aqui é um resuminho interessante. Berta Lutz era uma paulista. Ela foi cientista, líder feminina, foi na política atuante, e ela foi uma das pioneiras pelo voto feminino. E ela pilotava avião, estava ali no avião. Ela lutou pela igualdade de direitos entre homens e mulheres em todo o país. E foi uma representante no Brasil, né, em convenções no exterior. Tá ela aqui, numa reunião, você tem aqui o símbolo do Canadá, tem a Alemanha, tem uma galera, e ela representava o Brasil e lutava por esses direitos aí internacionais, né? Questões também internacionais da mulher, porque essa questão da mulher não estava só no Brasil, né? Isso aí estava no mundo todo. Aí a gente vai dar um pulo para os anos 60, né? Que essa luta vai continuar cada vez mais, porque entra em cena a pílula, a mini saia e a calça Saint-Tropez. O que tem a ver isso, né? Vamos entender como é interessante, porque esses símbolos aí traduzem uma ideia de libertação da mulher e de luta por seus direitos. Nos anos de 1960, enquanto os negros lutavam por seus direitos, já desde logo cedo, a sociedade negava às mulheres também os seus direitos. Então, também as mulheres mostravam a sua força. O movimento feminista vinha mobilizando milhões de mulheres no mundo todo. A partir dos anos 60, a gente vai ter um movimento cada vez mais forte por essa luta pelos direitos das mulheres no mundo. Então tem fotozinhas aqui, essas fotozinhas aqui, não é só no Brasil não, né? Isso aqui foto em Paris, nos Estados Unidos, na Alemanha, França, a galera tava lutando por isso. E aí, por isso que tem aqui, a pílula. Por que ela vai ser um símbolo dessa luta, né? Pelas questões feministas, pela questão das mulheres. Vamos lá. Em 1960, a liberação ao público da pílula anticoncepcional foi um marco no início de uma verdadeira revolução sexual. Foi mesmo. A pílula passou a ser vendida em farmácias e permitia às mulheres decidir se ela queria engravidar ou não, e dava a elas a possibilidade de uma vida sexual mais intensa. Então, a gente tem aqui a pílulazinha, a primeira pílula aqui, Enovid, não é Covid, não, é o Enovid, a partir dessa época, em 1960, a cartelinha dela aqui, aqui também é outra, Novilar, Anovilar. Então, qual era
a grande mudança a partir daí? Minha gente, a mulher não tinha direito nem a dizer se queria ter filho ou não, né? A gente sabe no Brasil, com o machismo que era no Brasil, essa predominância do homem, então a mulher, se o cara quisesse 13 filhos, a mulher tinha que dar para o cara 13, 15 filhos. Não tem esse não, né? Porque eu não tenho aqui imagens. Se eu tivesse, sabe aquelas imagens que tem a família toda assim? Cara, tem uma imagem aqui de 9 crianças, 10 crianças, assim, o pai lá. Pro cara era massa, mas a mulher, velho, a mulher sofria pra caramba. Às vezes não esperava nem o resguardo, o cara já estava em cima, né? A pílula dá a capacidade à mulher, dá a condição para ela controlar essa gravidez, se ela quer. A liberdade para ela dizer, não, peraí, eu não quero filho agora, né? E essa pílula trouxe dá a ela a possibilidade, como diz aqui, né, uma vida sexual mais intensa. E ela vai escolher o parceiro, vai escolher quantas vezes, se quer, se não quer, e vai dar a ela a condição muito melhor de vida, uma qualidade de vida muito melhor, tá? Então foi uma briga isso aí, foi uma guerra, tá, da pílula. Tem música, tem uma série de coisas aí, né? Vai trazer um empoderamento para a vida da mulher muito grande. Outra coisa interessantíssima é a questão da mini saia. É muito interessante como a questão do vestuário, se a gente for olhar a história do vestuário, é uma história interessantíssima de como o vestuário também traz um empoderamento e traz uma mudança na vida das pessoas. Então, a partir desse período mesmo, dos anos 60, entra em cena a famosa mini saia. Linda, né? Mas antes não podia. A mulher não podia mostrar o tornozelo, né? Que era um escândalo. Imagina usar uma peça de roupa dessas. Mas isso aí traduzia um empoderamento muito grande para ela, né? É a tradução de uma liberdade de escolher, uma liberdade de ir e vir, uma liberdade de se colocar no espaço, na sociedade, da forma como ela queria. Então, pode parecer uma bobagem, mas a mini saia traz um empoderamento muito grande para as mulheres. E a partir daí, isso aí não para, né? Até hoje está presente no guarda-roupa, no vestuário feminino, e é uma peça muito bonita também. E veja que interessante, a calça Saint-Tropez, né, foi moda nesse período, anos 60 e 70, a chamada boca de sino, né? Talvez vocês não saibam, né? Talvez a mãe de vocês ou alguém mais antigo na família tenha usado. Era também um símbolo de liberdade, era também um símbolo de expressão de autenticidade da mulher. E é muito interessante a questão da calça também, né? Porque a calça era uma peça masculina, mas a partir do momento que a mulher usa essa peça, né, e ela dá uma roupagem também muito especial a ela, isso traduz que essa mulher é uma mulher que tem uma liberdade, que sabe o que quer, que tem um empoderamento, que tem uma visão de mundo diferente, né, que não se deixa levar por qualquer conversa de qualquer homem. Enfim, por trás dessa simples ação, né, de uma calça tem todo um contexto ideológico, né, com uma mudança de pensamento, de atitude, que essa mulher dos anos 60 vai incorporar para ela também. É interessante que nesse período, claro, existiam os modelos masculinos, calça boca de sino. Caramba, era muito chique o cara com a calça boca de sino. Depois essa questão de moda ela vai mudando, a moda é muito cíclica. Hoje em dia você já vê, né, alguns modelos desse daí, principalmente com jeans, tá? Então, isso vai traduzir também essa liberdade e essa força que a mulher conquista, né, vai conquistando a partir dos anos 60 e não para. E para encerrar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Sim, a partir daí as mulheres vão se engajar na luta política, e nas últimas décadas a gente vê que a mulher vai conquistando espaços diferentes, né, nas mais diferentes áreas da vida social, sobretudo no mundo do trabalho. E aí, meu amigo,
Aí entra muita competência, né? Embora nem tanto, não há uma valorização muito grande, mas entra uma competência das mulheres em muitas áreas de trabalho. Você vê aqui 3 exemplos interessantes, né? No esporte, num esporte muito masculinizado, que é o futebol, embora já desde 1920 a gente tem os primeiros times femininos, né? Mas aí a gente sabe que a história do futebol é um esporte muito mais masculino, principalmente a figura da juíza, né? Do juiz. Então hoje em dia a gente já vê, até no Campeonato Brasileiro, né? Acho que já tem figuras como juiz mulher, né? Botando banca, botando moral, né? Botando moral para os caras aí. Na polícia, no exército, nas forças armadas, policial feminina. Tem muito policial feminina que bate mais do que homens, né? Tem muita mulher braba nesse mundo aí, que é policial. Eu já vi alguns vídeos interessantíssimos, né? Então a mulher também chega para mostrar a sua força no exército, né? E aqui, ó, na aviação, a competência da mulher em ser uma piloto e uma copiloto. Quando que se viria uma coisa dessa há 40 anos atrás? Uma mulher conduzindo um avião? Nunca. Mas existe competência em todos os ramos da sociedade no mundo do trabalho. A mulher tem conquistado, sim, o seu espaço no mercado de trabalho, embora, como eu já falei, não tem sido tão valorizada, né? Mas a gente espera que um dia essas diferenças diminuam e que o seu valor possa ser reconhecido cada vez mais. É isso aí, galera. Não esqueçam de assistir as aulas do EducaPE. Esse vídeo é para que a gente leia, reveja os assuntos. Eu vou começar a passar mais outros vídeos de revisão, porque nós estamos caminhando para voltar para a escola, né? Principalmente no 9º ano. Estamos caminhando para voltar para a escola. Quando chegar na escola, a gente vai fazer uma provinha desses assuntos que a gente já viu. Então, para que a gente não acrescente mais assuntos, vou começar a fazer essa revisão, ó, desse assunto para trás. Alguns vídeos que eu já passei, vou passar de novo para vocês. Vamos massificar esse conhecimento. Não adianta a gente ter uma quantidade muito grande de assunto e você não aprende 10%. Eu prefiro ter até aqui e que a gente aprenda, né? Que a gente interiorize esse conhecimento até aqui, tá certo? Um beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau, galera. Se cuidem. Máscara, lavando a mão. Aguenta mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau.